Maud Gonne McBride e o mentalismo. Antes de nós entrarmos nessa história, eu gostaria de pedir para você que, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não o fez, que, por favor, comente aqui embaixo o que você achou dessa história, desta personagem, e, principalmente, divulgue esse nosso trabalho entre os seus amigos. Vai estar nos ajudando bastante. Vamos falar sobre esta personalidade tão incrível, tão conhecida pelo seu ativismo irlandês contra o domínio britânico. Era uma atriz fabulosa, autora, política, não é? E ocultista. Ela nasceu ali perto de Londres. Seu pai era capitão do exército e naquele tempo, nasceu em 1866, e naquele tempo, como eu estava dizendo, a Inglaterra era o grande Império Britânico. O grande Império Britânico, o sol nunca se punha, porque ele se estendia por todo o globo. E, portanto, como membro do exército, ele viajava ao mundo, conhecendo vários países e vários lugares que estavam sob o comando e o domínio inglês. A mãe de Maud morreu logo cedo e ele a internou numa escola em Paris e continuou viajando o mundo. Porém, ele foi lotado em Dublin. Numa época que, você sabe, os ânimos estavam muito acirrados, havia aquela guerra tentando libertar a Irlanda dos ingleses, surgem aqueles terroristas, e nesse momento ele é colocado em Dublin e vai buscar a filha que está em Paris e leva para lá. E ela vive com o seu pai a partir dali, ela devia ter uns 6 anos, até que ele morreu. E nesse período ela pôde ver de perto a opressão que era imposta pela Inglaterra ao povo irlandês. As injustiças, as pessoas que eram presas, as casas que eram derrubadas, as terras que eram tomadas. Isso a revoltou. Mas quando o pai morre, ela volta para a França. Voltou para a França porque a Irlanda, o clima era muito frio e ela teve uma tuberculose, ficou à beira da morte e vai para Paris para se recuperar. Até aí, parece uma história comum de uma pessoa que é uma revolucionária, que é tocada sentimentalmente por uma situação, mas ela é uma pessoa estranha, muito estranha. Ela tinha visões, ela tinha questionamentos internos. Dentre as visões havia uma especial, uma mulher coberta por véus cinza, que ela passa a chamar de Lady Grey, que sempre aparece para ela. Não tem muito um momento exato, um motivo, ela via. Mas ela saía do corpo, ela tinha visões à distância, ela era realmente uma pessoa especial. E quando ela vai para Paris, ela conhece William Butler Yeats. E surge aí um motivo principal dela ser conhecida. Porque ela foi a grande musa inspiradora desse poeta inglês. Ele também era ocultista. Ele ficou muito impressionado com as coisas que via dela, com a personalidade forte desta mulher. Ela era uma mulher bonita também, como vocês podem ver nas imagens que surgem aqui no nosso capítulo. E ele começa a apresentar o outro lado do ocultismo, porque ele pertencia a Golden Dawn. E muito ligado ao movimento inglês, que a Golden Dawn no final do século XIX foi o maior acontecimento esotérico, entre muitas aspas, porque é um movimento ocultista, que o Ocidente teve contato. Yeats era muito amigo de MacGregor Mathews, que era o grande chefe poderoso da Golden Dawn. E conta para ele dos maravilhas que essa mulher era capaz de fazer, das projeções, da personalidade dela. E ela passa depois a integrar o grupo da Golden Dawn.
começa a se desenvolver, a fazer projeções mentais mais elaboradas, a participar dos rituais. E surge a dúvida, mas quem é essa mulher cinza? Porque eles acabaram contando para o MacGregor a história da Lady Grey. E Moynihan, esposa de MacGregor, que aliás são duas figuras que eu preciso fazer aqui um capítulo especial, e também do Butler, porque são muito fortes e muito ligadas ao mentalismo, mas ela resolve fazer uma sessão espírita com ela. E, dentre as informações que ela recebe, é que esta Lady Grey é uma ajudante espiritual dela. Alguém muito forte que a acompanha protegendo e ilustrando. E ela acha tudo aquilo muito interessante. Começa a ter uma relação mais direta com a Lady Grey. Ela começa a mandar a Lady Grey ir conversar com as pessoas, mentalmente, né, espiritualmente, promovendo alterações. Começa a usar ela magicamente, da mesma forma que a gente faz no pensamento mágico aqui no Magic, com o anjo que a gente cria lá na pirâmide de cristal. Então Moynihan faz uma sessão em que recebe novamente o espírito da Lady Grey. E esse espírito da Lady Grey diz que ela é uma das personalidades da Maud e que ela tinha aquela fisionomia triste porque havia matado uma criança. E eu esqueci de dizer para você que nesses vai e vem e tal, quando ela ainda estava lá na Irlanda, ela conheceu um político muito famoso, Lucien Millevoye, com quem teve uma relação mais intensa, mais profunda. Teve um filho com ele. Ele era mais velho que ela, mas ele era uma pessoa austera e prometeu para ela que ia ajudá-la no combate dos ingleses na Irlanda. E ela tinha este filho. E esse filho morreu muito cedo. Com 2 anos, dizem que ele morreu de meningite. Na época, não se tinha muita consciência da coisa. E eles se separam. É importante dizer que o fato do filho, George, ter morrido, deixa ela numa depressão muito grande. Foi nessa época, quando estava muito deprimida. Dizem que 3 semanas depois da morte do filho, que ela conheceu Yeats. Bom, por que essa conversa toda? Porque a partir daquele instante que ela percebe que a Lady Grey matou uma criança e que o filho dela havia morrido, deixa ela muito abalada. William torna-se um eterno apaixonado dessa mulher. Ela se torna a grande musa inspiradora da obra dele. E ela nunca aceitava uma relação com ele. Ele fez propostas de casamento muitas vezes. Historicamente estão marcadas pelo menos 4 e ela sempre o recusou. Chegava ao máximo de ter uma relação de amizade muito forte. Eles estavam muito interligados, se correspondiam bastante, se encontravam muito, mas a coisa ficava aí e ele apaixonado por esta mulher. Mas ela participando das vivências dentro da Golden Dawn, ela resolve trazer de volta à vida o filho que havia partido. E outra coisa, quando o filho morreu, ela ainda tinha uma parte da herança do pai. E tudo que ela tinha de valor, ela investiu na construção de uma capela, uma tumba para o filho. Daquelas típicas de filme inglês de terror, né? Uma capela alta, com um salão subterrâneo, onde ficava sob uma mesa de mármore o caixão do filho morto. Aquelas coisas bem fantasmagóricas. E ela chama o velho político com quem ela tinha tido filho para fazer um ritual procurando trazer por metempsicose o filho à vida através de um feto novo. E leva o ex-amante para o lado do caixão, descendo as escadas, e ali tem
uma relação sexual. E realmente ela engravida dessa relação sexual, mas tem uma filha. E ela nunca conseguiu ter uma relação mais direta com esta filha, porque ela não era nem parecida com George. E era menina, e George era menino. E aquilo criou um profundo vácuo entre as duas. Ela criou a menina, educou-a, essa menina acompanhou a vida dela, mas nunca tiveram uma relação mais profunda. E ela continuou as suas pesquisas, as suas buscas. E ela casou-se com um oficial que lutava na Irlanda pela liberação do povo irlandês. Esse cara acabou sendo fuzilado depois, uma revolta que ali teve, porque o inglês também não perdoava na época. E ela foi morrer muito mais tarde, em 1953, na Irlanda, mas a tumba dela, inclusive, é visitada até hoje, onde ela está enterrada. Mas ela deixa uma coisa muito importante, que eu não falei, mas vou falar para você agora, que foi como cresceu a relação dela com Yeats. Eles nunca tiveram uma relação física até um momento quando ela tem um sonho. Um sonho que nasce de um alucinógeno que ela toma, e esse alucinógeno cria na mente dela a imagem de um ser, um mestre, que diz ser um guia espiritual que vai ajudá-la e que ela tem uma missão com Yeats. Em seguida, ela tem um sonho, numa época que Yeats estava separado, à distância dela. Então, ele estava em Paris e ela estava lá em Dublin. E ele tem um sonho onde ele se vê num lugar casando-se misticamente com Maud. Nesse mesmo instante, ela também tem um sonho. Um sonho onde ele aparece para ela como uma cobra com a cabeça, com a cara de Yeats. E eles vêm e se beijam e vão se fundindo um no outro, fazendo um casamento místico, uma integração mística, tornando os dois em um, crescendo e expandindo a sua mente numa consciência dupla maior e mais espaçosa, e então sim fizeram um casamento astral. Desse casamento astral permitiu a eles que mais tarde tivessem relacionamentos mais físicos, mais diretos, sexuais. Mas isso durou um pouco tempo. Apesar de viverem distantes, e todos dizem que ele a amava profundamente, mas que ela não, ela deixa um legado, um escrito, dizendo que eles eram companheiros por toda a eternidade, que estariam sempre juntos. Portanto, ela era a grande inspiração dele, e ele foi aquele que direcionou a mente dessa mulher para o mentalismo. Portanto, de tudo isso, por que ela é importante para nós mentalistas? Pelo seu propósito de vida, por colocar a sua vida a serviço de uma causa em que acreditava, por trazer para nós informações muito interessantes sobre as experiências relacionadas à mente, ao ocultismo, a sua capacidade de projeção astral, a sua capacidade de buscar informações no ar, no mundo no outro sentido, com uma consciência mais ampliada, mais forte, e que é possível desenvolver através de treinamentos específicos a nossa capacidade mental, e com isso transformar a nossa vida e fazer dela uma bandeira que vai ser vista por muito tempo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então, meu amigo.